Oi, gente, voltamos a meditar aqui. A gente está lendo, para os novos que chegaram no grupo agora recente, a gente está lendo o livro de Atos, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, lendo, meditando e compartilhando aquilo que a gente aprendeu uns com os outros, né? Então, vamos lá. Atos capítulo 12 fala sobre a libertação de Pedro da prisão, né? É interessante o texto que fala, na época que a igreja começou a ser perseguida, né? Herodes começou a fazer dos discípulos de Jesus troféu, né? Para tentar aumentar o seu status político. E ele viu que quando mandou matar Tiago, né? Irmão de João, ele ganhou a simpatia dos judeus, dos fariseus. E aí mandou prender também Pedro, talvez com o propósito de fazer a mesma coisa, né? Para levar Pedro a julgamento e matar Pedro também da mesma forma. Gente, lendo esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. O Senhor falou fortemente comigo em alguns versículos que eu vou falar aqui na frente, né? Mas antes que chegue nesses versículos, eu quero só estender um pouco a história, né? Contar um pouco do que a gente está lendo, né? A Bíblia diz que, tendo feito prender, versículo 4, Pedro lançou ele no cárcere, na prisão, né? Eu vou ler aqui na versão da Nova Bíblia Viva, que diz o seguinte: pôs na prisão, guardado por 4 escoltas, de 4 soldados em cada escolta. Então você vê que o negócio era pesado ali. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante o tempo que ele estava na prisão, a igreja estava orando fervorosamente por ele. Esse versículo é muito lindo, né? A igreja estava ali intercedendo, clamando, né, na casa de Maria por Pedro, né? Não só ali, mas eu creio que em toda Jerusalém os irmãos estavam orando, e até fora de Jerusalém. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submeter ele ao julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. Então, vamos lá. Tá lá Pedro, imagine comigo, Pedro descansando lá, dormindo, 2 soldados do lado, 2 correntes, né, algemado. Os soldados estavam montando guardas, né, em frente, ali do lado de Pedro, e com outros montando guarda na frente do portão da prisão. E de repente, versículo 7 diz que brilhou uma luz na cela, um anjo do Senhor se colocou do lado de Pedro e tocou no lado de Pedro, acordando ele. Pedro, acorda, depressa, levante-se, disse ele. E de repente, como um passo de mágica, as correntes caíram dos pulsos de Pedro, né? Ele foi desalgemado na hora, de forma milagrosa também, os caras não acordou. Então o anjo lhe disse: vista-se, coloque as suas sandálias. E ele obedeceu. Agora vista a capa, siga-me. E ele também vestiu a capa, seguiu, começou a seguir Pedro, começou a seguir o anjo, né? Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. Mas olha o que diz o versículo 9, gente. O tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão. E a versão aqui da Nova Bíblia Viva diz assim: e ele não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo, né? Na revista atualizada, na versão, diz assim: então saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Ele não acreditava muito que aquilo estivesse realmente acontecendo. Sabe, gente, e só para continuar um pouquinho mais, eu não vou ler o texto todo, mas só os textos que me chamaram a atenção. O versículo 10 diz: e passaram o primeiro, o segundo poste dos guardas, chegou ao portão. Eu me lembrei muito do livro do irmão Yun, O Homem do Céu, né? E chegou ao portão de ferro da rua e o portão se abriu para eles, né, de forma automática. Eles passaram e foram caminhando junto a um quarteirão e de repente o anjo deixou. E versículo 11 diz assim, que Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. Uau, é verdade mesmo, é verdade mesmo. Né? Disse consigo mesmo: o Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo que os judeus queriam me fazer. Né? Verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo.
Sabe, gente? Então, vamos lá, vamos para as coisas. Eu anotei aqui algumas coisas dentro desse texto que, enquanto estava meditando, o Senhor me revelou. Primeiro, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Eu quero falar isso de forma alegórica, em forma de símbolo para a nossa vida, né? Assim, de que maneira isso falou comigo? Talvez isso não tenha muita relação lá com o momento, mas eu espero que vocês entendam, certo? Sabe, gente, às vezes a gente está dormindo entre dois soldados. A gente não está despertando muito para aquilo que Deus está querendo fazer. Mas Deus, de repente, envia um anjo. Foi o que aconteceu. O anjo veio e a gente percebe que o anjo estava apressado. Depressa, levante-se. Levante-se. Vista-se. Coloque as sandálias, ou seja, prepare-se para andar, para sair desse estado, dessa situação. Prepare-se para caminhar. Não fique aí prostrado, não fique nessa situação de prisão. Levante-se. Eu vim te libertar. E Pedro obedeceu sem... Interessante, gente. Ele obedeceu sem hesitar, sem resistir, sem nenhuma hesitação. Mesmo que ele não tivesse muito conhecimento do que estava acontecendo, sabe? Que ele não tivesse muita noção, muita compreensão do que estava acontecendo. Ele achou que por ter acordado ali, aquilo fosse uma visão ou um sonho, não sei. Mas ele não estava tendo muita clareza do que estava acontecendo. Então ele prestou obediência, mais ou menos, às cegas, né? Ele prestou uma obediência sem muita compreensão realmente do que estava acontecendo. Provavelmente ainda estava sonolento, andando e pensando, sabe, se aquilo era realmente real, né? Ele já tinha tido, como a gente leu capítulos anteriores, ele já tinha tido outras visões. Talvez estivesse tentando até fazer alguma interpretação enquanto ele andava lá do que estava acontecendo, mas enquanto andava, estava lá. O que me chama a atenção é que às vezes a gente fica meio descrente. Mesmo obedecendo o Senhor, a gente fica meio descrente, né? Quanto às coisas que estão acontecendo, que Deus está nos direcionando e nos guiando. A gente quer muito provas, sabe? A gente quer atestados de autenticidade dos fatos. A gente é muito padronizado, entre aspas, muito intelectuais. Queremos lá no fundo, a gente quer o controle da situação. E quando alguma situação está acima do controle da gente, a gente fica resistente a obedecer à voz de Deus. Mas, gente, isso é meninice. Como a gente é menino, inexperiente. Não arriscamos pelo Senhor, por assim dizer, entre aspas, né? Porque a gente, quando vai pelo Senhor, a gente não arrisca. Isso é segurança. Mas entendam o que eu estou querendo dizer. A gente prefere continuar dormindo entre os guardas. Mesmo ouvindo o Senhor, a gente se endurece. Imagina se Pedro não tivesse obedecido. Como isso falou comigo, gente? A atitude de Pedro, de obediência. Mesmo uma obediência a uma direção que para ele não parecia real. Não parecia que tivesse realmente acontecendo. Né? Mesmo sem muito conhecimento do que estava acontecendo. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido quando saiu de lá. Uau, é verdade mesmo. Ele disse consigo mesmo. E isso fala conosco, sabe? Isso deve falar com você. Imagina se você tiver que esperar entender tudo de Deus antes de obedecê-lo. É capaz até de você perder grandes livramentos enviados de Deus para você, sabia disso? Coisas que Deus está fazendo para te ajudar, coisas que Deus está fazendo para te tirar de situações, ou para até te fazer crescer e amadurecer e vivenciar coisas novas da parte de Deus. Mas você quer explicações para tudo, você quer provas, você quer, né? Você quer o controle da situação. Rapaz, é melhor ouvir o Senhor. Levante-se, calce suas sandálias e obedeça. Ande. E lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe, nem tudo o que Deus faz com a gente entende no momento. Mas lá na frente a gente entende. É melhor obedecer ao Senhor e agir. O Rick Warren, ele fala no livro Uma Vida com Propósito, que a obediência ao Senhor, nem sempre, a gente precisa entender. A gente precisa obedecer antes de entender, sabe? O que eu estou fazendo hoje, não entenderás hoje, mas lá na frente, não tem isso na palavra, né? Jesus falando.
Então, assim, queridos, que essa palavra fique para a meditação de vocês. Eu quero ouvir também a participação de vocês. Mas foi isso que mexeu no meu coração. Eu espero que tenha edificado vocês, né? E estamos aqui novamente para compartilhar daquilo que Deus tem falado no nosso coração. Passamos o final de semana abençoado. E a obra continua, né, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui, ter escutado essa palavra de Saulinho. E o que ele falou, né, no final do áudio da gravação. Ele disse que muitas vezes a gente precisa obedecer a Deus, e independentemente de se a gente entenda ou não. E isso ficou realmente no meu coração, além das outras coisas que Saulinho falou, só fazendo uma ressalva. Porque o homem realmente ele tem essa tendência, irmão, de ter que sentir para poder fazer. Isso é um fato, né? E essa mente, muitas vezes, não é uma mente convertida. Porque para as coisas de Deus é diferente. A gente não precisa sentir para poder fazer, a gente precisa fazer. E com o tempo Deus nos faz sentir. Isso é algo lógico no reino. E ilógico para nós. Mas essa é a vontade de Deus. Só fazendo uma ressalva. Isso é verdade, Saulinho. Deus te abençoe, bênção. E eu queria só fazer uma observação nesse texto. Que esse texto é muito lindo. Muito lindo. Olha, é um dos textos assim de Atos que eu mais assim me regozijo quando eu leio. E o que fica no meu coração todas as vezes que eu leio, releio e leio e releio, é nesse versículo 5, quando fala que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por toda parte da igreja a favor dele. Eu acho esse versículo tremendo. Aí a gente para pensar. Claro que existia um propósito de Deus aqui. Claro que existia. Até porque a nossa vida, ela é um propósito de Deus. Não há que se falar quando você entra no reino e você está fora do propósito de Deus. A nossa vida, ela possui o propósito de Deus. E na vida de Pedro não seria diferente, nem na vida da igreja naquele tempo. Então existia um propósito do Senhor naquilo tudo? Existia. Eu não vou dizer a você que existia, irmão. Mas esse versículo ele chama muito ao meu coração, porque uma igreja que ora incessantemente é uma igreja poderosa. E isso não é glória nossa, né? Isso é a glória de Deus. Porque é o Senhor Jesus que enche todas as coisas. E Ele, como nossa cabeça, o cabeça da igreja, Ele nos dá autoridade. E existe autoridade na igreja. Existe autoridade na igreja, isso é um fato. Então, assim, esse versículo ele fala muito ao meu coração. E a gente vê o desencadear todo dessa situação, né? Como o Saulinho já explicou, que eu não preciso mais explanar em relação a toda a narrativa. Mas, assim, fala muito ao meu coração, né? Essa questão da oração. Era uma igreja que ela não era indiferente, irmãos, à necessidade, ao sofrimento. Ela não era indiferente, né? À necessidade e ao sofrimento do irmão. Ela era uma igreja que se compadecia, que procurava se colocar na situação do outro. Porque muitas vezes o nosso coração está endurecido e a gente procura viver a nossa própria vida e não procura compreender muitas vezes a situação que o irmão vive, as dificuldades que o irmão passa, as faltas. Mas essa igreja ela se comportava de maneira diferente. Essa igreja ela conseguia se impor na situação do outro. E ela decidia lutar com as armas que ela tinha. Qual a arma que ela tinha naquele momento? Era a oração. Ela sabia, era a igreja que sabia que existia poder na oração. Então essa igreja orava, né? E a palavra do Senhor fala um pouco mais na frente, né? Que essa declaração de Paulo, como Saulo mesmo explicou, que ainda que ele não compreendesse naquele momento que estava acontecendo racionalmente, ele não estivesse acreditando e obedeceu, mas Paulo, caindo em si, diz a palavra do Senhor, ele declara, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. De tudo, não só a questão do perseguidor, porque Herodes aqui ele faz o papel do perseguidor, né? Ele é o perseguidor daquele momento da igreja. Hoje a igreja não é diferente.
Nós temos perseguidores, pessoas que nos perseguem, né? Perseguidores espirituais. Mas a palavra do Senhor diz que quando Pedro caiu em si, ele percebeu isso, que Deus tinha o livrado através daquele anjo, vinha daquele anjo, e que existia uma expectativa do povo judaico. As pessoas esperavam algo, e as pessoas já estavam certas, como foi exposto por Saulinho, que algo iria acontecer. Que expectativa concreta, né? Que expectativa certa. Existia uma certeza, uma convicção no coração deles do que ia acontecer já com Pedro. Mas o que foi que Pedro declarou? Que ele compreendeu que Deus o livrou através daquele anjo e também de toda a expectativa do povo judaico, irmãos. São aquelas pessoas que estavam ali, considerando todas as coisas e estavam ali acompanhando toda a situação. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente tem passado dias, eu mesmo tenho passado dias, irmãos, que eu tenho acompanhado tantas situações. Tantas situações, irmãos, sabe? Que por influência de perseguição, até mesmo assim, por expectativas de homens, não teria como mudar, não teria como ser transformada. Mas eu tenho acompanhado e eu tenho visto, irmãos, o poder que há numa oração incessante. O poder que há quando a igreja decide orar incessantemente, como diz a palavra do Senhor, a favor de alguém. Aquela igreja orava incessantemente a favor de Pedro. E hoje esse poder está liberado sobre a igreja. E eu tenho visto, irmãos, milagres realmente, sabe? Milagres realmente. Quando a igreja decide orar incessantemente a favor de alguém. O nosso Deus, irmãos, ele não mudou. E os princípios, eles não são alterados. A igreja, de fato, é chamada para orar. E quando a igreja se move, eu falo a igreja, o corpo. Eu não falo de denominação, porque esses momentos que eu tenho vivido são momentos onde muitas pessoas de vários lugares têm se unido em pró de situações, de faltas, de sofrimento e de perdas. E nós temos visto, irmão, Deus agir. Deus não mudou. O Deus que libertou Pedro daquela prisão, livrou ele do seu perseguidor e libertou ele daquela prisão e livrou de toda a expectativa daquele povo judeu. É o mesmo Deus hoje que nos instrui a orar incessantemente. Nos instrui a orar e que tem o poder de realizar milagres. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade e é baseada num princípio, como eu havia falado. Que nós possamos orar mais, irmãos. Que nós possamos orar incessantemente a favor daqueles que precisam. Que nós possamos nos compadecer dos nossos irmãos quando eles necessitarem por uma situação de perseguição ou uma situação de desesperadora. Que nós possamos nos posicionar em guardar os nossos irmãos. Que nós não sejamos como Caim, quando foi perguntado por Deus do irmão dele, chegou a declarar que não sou eu não sou tutor do meu irmão. Quem sou eu? Eu vou proteger o meu irmão, eu não sou tutor. Não, que o nosso coração ele seja diferente. Que o nosso coração ele seja disponível a guardar. E isso é guardar também, irmãos, quando a gente ora, porque há poder na oração. E incessante, imagina o que é que Deus não faz, né? Então, muitas vezes temos passado por certas coisas, ou não temos vencido certas coisas, ou não temos, mudado as expectativas ao nosso redor, porque não temos orado como convém, não temos nos unido como nós devemos e orar como convém, incessantemente, como diz a palavra do Senhor. Tem uma palavra muito abençoada, que eu gosto muito, toda vez que eu lembro também dessa passagem, eu leio, que é do pastor Luciano Subirá, Fator Mais. Quem puder baixar na internet e tudo, procure Fator Mais, Luciano Subirá. Ele também fala assim, em relação a esse texto, e é uma mensagem poderosa. Amém, irmãos? Deus possa abençoar vocês poderosamente. Fiquem na paz do Senhor. Bom dia, amigos. Eu gostei muito do que vocês dois compartilharam, Saulinho e Wanza. O texto realmente é maravilhoso, muito maravilhoso. E com base no que eu ouvi de vocês, eu queria destacar duas coisas que eu não pude deixar de notar, que o texto fala para a gente. Primeiro, que o texto prefigura a obra de Cristo em nós. O texto prefigura a sua obra
naquele que se havia perdido. A Bíblia fala que aquele que peca, ele é escravo do pecado, em todos os sentidos. Sua mente, seus sentimentos, sua inteligência, sua força, sua vontade, ele é escravo do pecado. E de lá ele não pode se libertar sozinho. Porém, a Bíblia também afirma em 1 Coríntios 5 que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda prisioneiros do pecado. Cristo morreu por nós e ele nos liberta sem que haja uma agência nossa, sem que haja uma agência nossa, antes mesmo que houvesse qualquer inclinação nossa favorável à fé, que a gente compreendesse a obra de Deus. Jesus já tinha morrido por nós, já tinha pagado o preço pela nossa liberdade. E é o que acontece com Pedro, literalmente, né? Ele está preso, ele está encarcerado, não só preso e encarcerado, ele também está dormindo. Nessa condição, nem tentar fugir ele pode, nessa condição, nem sequer intencionar fugir ele pode. Pedro foi liberto quando ele nem intencionava ser liberto. Ele estava dormindo, ele estava sendo livre quando ele nem compreendia que estava sendo livre. Para ele era uma visão, para ele era um sonho. Então assim é a obra de Cristo, libertando o homem do pecado. É de forma soberana, operando o seu amor, graças não ao mérito da fé do homem, mas ao mérito da fé de Cristo, a redenção dele na cruz, ao sangue que ele verteu, quando ele diz está consumado, é porque a obra dele estava terminada. A igreja orou, é o papel de hoje, orar e espalhar as boas novas, e o Senhor é que é o autor da liberdade do homem. Quando Pedro já estava livre, quando ele estava fora do cárcere, foi que aí ele caiu em si. As escamas dos olhos despencaram e ele pôde compreender o que é que Deus tinha feito por ele. Isso me faz lembrar também aquela passagem de João 10, do Bom Pastor. Jesus falou, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas de maneira nenhuma eles seguirão um estranho. Apesar de Pedro estar interpretando a situação como uma visão, mas ele conhecia a voz que estava guiando ele. Ele conhecia a figura do anjo que estava direcionando seus passos, as ordens que estavam sendo dadas para ele. Ele não sabia para quê nem para onde, mas ele sabia quem estava agindo nele. Ele reconhecia que era o Senhor que estava trabalhando na vida dele. Era a voz dele que ele reconhecia. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas de maneira nenhuma iriam seguir um estranho. Uma outra coisa que eu não pude deixar de notar é que esse momento, essa circunstância, aponta a maneira como a igreja vai crescer. Ela aponta a maneira que o Senhor vai tratar com a igreja dali para frente, que era necessário. Como o Anza bem colocou, fazia parte do propósito de Deus, a prisão de Pedro. Como o Senhor falou para Paulo, que importa que ele saiba que por muitas maneiras ele vai padecer por meu nome, a mesma coisa Jesus também falou para Pedro. Naquelas 3 perguntas, Pedro, tu me amas? Ele diz que Pedro também haveria de padecer. Haveria um momento em que ele iria provar o seu amor por Cristo. E ele também prova de muitas maneiras, através de muitas prisões. O propósito disso é muito claro lá em 2 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala para a igreja que em nós, nos apóstolos, opera a morte, para que em vocês, na igreja, opera a vida. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode germinar e florescer. Então, sempre que os apóstolos passavam perseguição, sempre que um membro da igreja era perseguido ou porventura morto, a igreja prontamente reagia de 2 maneiras clássicas, e vamos observar isso em todo o livro de Atos, com oração e aplicação da palavra da verdade, com oração e doutrina dos apóstolos, com intensa e fervorosa oração e com o ensino da verdade. Os irmãos não se distraíam, eles se preocupavam sempre com o ensino da verdade. Os irmãos estavam atribulados, eles recorriam em primeiro lugar à oração. Esse era o caminho, essa era a jornada dos servidores. É o caminho de Jesus, né? Do servo sofredor, não do servo triunfante. Não do servo em vestes de ouro. Era do servo com as costas rasgadas. Era do servo em prisões. E nisso a igreja crescia. Quando os líderes eram atribulados, quando os evangelistas eram encarcerados, quando os missionários eram mortos. Do sangue deles brotava milhares de outros cristãos. O sangue deles na terra era como semente
para o crescimento da igreja. Bom dia, meus irmãos, pais, como é que estão vocês? Aqui em Lagedo está uma chuvinha bem leve, o clima bem frio, mesmo dentro de casa está muito frio aqui. E estou feliz com o que Deus está fazendo, né? Nosso grupo está crescendo. Vamos lá, vamos meditar Atos capítulo 12, a partir, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 20. Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Eu vou ler na versão da revista, revista não, da Bíblia Viva aqui. Chegou uma delegação de Tiro e Sidom para falar com Herodes, né? Eram duas cidades ali que tinham influência da Síria e política, né, no caso. Mas chegaram para falar com Herodes. Herodes estava muito irado com o povo daquelas duas cidades. Mas os delegados daquelas cidades se fizeram amigos de Blasto, que era secretário real, né? Que a gente vê na revista atualizada a palavra, deixa eu ver aqui, camarista do rei. Era um tipo eunuco que cuidava dos assuntos do rei, do quarto do rei, enfim. Mas era uma pessoa, tipo um secretário de confiança, alguém que Herodes realmente depositava confiança, enfim. Essas pessoas foram lá, os delegados de Tiro e Sidom foram falar com Herodes. Herodes estava invocado com aquelas duas cidades, querendo o domínio maior, né? Que ele não tinha um domínio maior, mas ele tinha um domínio e uma certa influência econômica. Por quê? Porque alguns alimentos eram exportados, frutas, cereais, eram exportados da Judéia lá para essas regiões de Tiro e Sidom, né? De Jerusalém para lá. Então, Herodes estava lá esperando esses caras, né? Esses caras chegaram, se fizeram amigos de Blasto e pediram paz, pois as cidades dependiam economicamente do comércio com o país de Herodes, especialmente comércio de alimentos, de vinho. Herodes concedeu entrevista a eles, e quando chegou o dia marcado, o que foi que ele fez? Vejam só. Pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. Levantou a voz, né? Como diz a revista atualizada, dirigiu-lhe a palavra. E o povo fez uma grande aclamação a ele, a Herodes, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante o anjo do Senhor feriu Herodes, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, cheio de vermes, visto que aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. Sabe, gente? É interessante. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse evento e o interessante é que o historiador conhecidíssimo, Joséfo, daquela época, ele também fez um comentário sobre essa morte de Herodes, né, como aconteceu. Ele disse que Herodes vestiu, alguns detalhes aqui que o texto bíblico não mostra, mas que Joséfo fala, Herodes vestiu um manto prateado e quando a luz do sol bateu nele, ele ficou tão reluzente, tão brilhoso, que os homens disseram: é um Deus, né? E Herodes disse que nesse momento ele viu uma coruja. Herodes não, minto, Joséfo disse que Herodes viu uma coruja, né? E nesse momento ele teve um presságio ruim, e a partir de lá ele já saiu doente de lá. Vermes começaram a surgir no seu corpo, né? E, enfim, a morte foi feia, viu? Cheia de feridas, com vermes em carne viva, aquela coisa feiosa, segundo Joséfo, e que o texto está em completa conciliação com o texto bíblico, né? Enfim, gente, o que é que isso tem a ver? O que me chama a atenção aqui é o seguinte. Primeiro,
Eles dizem, a voz de um Deus, fala como um Deus, não um homem, né? Sabe, as pessoas, elas sempre tendem a adorar os homens, a levantar heróis, deuses, né? E os homens tendem a receber essa adoração. É o que aconteceu com Herodes, mas que não aconteceu com aqueles que realmente conhecem a Deus. Como a gente vê casos bíblicos, como que a gente já leu aqui, o caso de Pedro, o caso de Paulo, né, que foram adorados e imediatamente rejeitaram essa adoração. Sabe, gente, as pessoas têm essa tendência de procurar um Deus visível. E quando viram lá aquele homem rei falando daquela forma imponente, né, com aquele discurso maravilhoso, com aquela roupa brilhosa, disseram, é um Deus e não um homem. E a soberba entrou no coração dele, assim como Nabucodonosor, quando a gente lê lá em Daniel, da mesma forma. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Os homens orgulhosos, que se elevam, que se acham que são alguma coisa, esses homens caem por terra. Eu quero trazer aqui à tona o caso da nossa nação, por exemplo. O José Disseu, ele se achava imbatível. A gente vai lendo a história agora contemporânea, esse momento. E José Disseu era o homem mais poderoso do governo Lula e até do governo Dilma. Ele era considerado um cara, né, no governo Lula, assim, que seria o próximo presidente, de tão poderoso que era, imbatível, grande, né, aos olhos daqueles homens. Você vê um homem preso no mensalão e agora preso no petrolão, abatido, deprimido, roubando, cheio de dinheiro, mas o dinheiro não serve para nada. Sabe, gente, a soberba precede a ruína. Me preocupo também com casos recentes agora na música evangélica, né, que a gente vê alguns cantores, especialmente um cantor que levantou a voz e disse que estava acima da média, que estava acima de todos. Não estou aqui querendo julgar fulano ou beltrano, queridos, não é isso. Mas a gente vê que esse caminho de se autoelevar, né, de receber a glória e o reconhecimento das pessoas e não dar glória a Deus, esse caminho é um caminho de morte, é um caminho de vermes, sabe? É um caminho onde as doenças, todas as mazelas espirituais e até mesmo como no caso de Herodes e Nabucodonosor, a gente vê literalmente, né? Então, eu creio de coração que a nossa atitude como cristãos é de dar glória exclusivamente a Deus. Eu lembro de um texto lá em Mateus que Jesus disse que a gente deve brilhar assim. Assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É diferente quando acontece com um verdadeiro cristão. Quando ele brilha, gente, a luz que é emitida não é uma luz própria, é uma luz refletida. Nós brilhamos como espelhos que refletem a luz, sabe? Refletimos a glória do Senhor. E aí, o que acontece? Temos imediatamente, quando vem aquela honra dos homens, aquele elogio, aquela coisa, a gente temos que, nesse momento, sabe, olhar para dentro de nós e dizer, não vem de nós, isso é para Deus. Senhor, seja adorado. Tudo isso é por causa do Senhor, sabe? Herodes errou porque não conseguia ver isso. E é bom lembrar que os pecados do homem sempre o acham. Herodes tinha outros crimes antes. Você lê o início do capítulo, a gente vê que ele mandou perseguir e prender aqueles que pertenciam à igreja. E mandou matar Tiago, irmão de João, à espada, né? Então, ele estava ali também colhendo as consequências de seus outros crimes, de forma terrível. A morte, gente, ela nivela todas as pessoas, sabe? Coloca todo mundo assim, ó, vem cá, de reis a vassalos, de todos ficam no mesmo nível. A coroa e o cetro
sabe, diante da morte, é igual a enxada do pobre, né? Então, Deus trata com todos os homens, né? À medida que o homem se eleva, todo aquele que se eleva, Deus abate. Que haja essa meditação para a gente no dia de hoje. Amém? Vamos compartilhar. Que dinâmica preciosa desse grupo, gente. Se a gente não medita um dia, já tem um monte de coisa, né? E você fica querendo voltar nos assuntos, mas eu vou seguir a atualização aqui de Saulinho do outro texto. É interessante essa questão da glória, né? Interessante não, é séria, né? A gente precisa glorificar o Senhor em tudo que a gente fizer. Tudo que a gente fizer, a gente precisa pensar na nossa condição. Eu já tinha falado até com Saulinha, tem uma palavra do pastor Luciano Subirá, que é revelação e realização. E ele fala que a gente precisa ter três revelações que são base para a nossa vida espiritual. A primeira é conhecer o Senhor, ter a revelação de quem Ele é, da sua grandeza, do seu poder, do seu amor por nós. E diante disso, a gente tem uma revelação de que a gente não é nada. É a segunda revelação de que a gente é pó, de que a gente sem Ele, a gente não pode fazer nada, que a gente não é nada sem Jesus, sem o poder do Espírito Santo. A gente vai vendo, à medida que a gente vai se relacionando, conhecendo o Senhor, a gente vai vendo que quanto mais a gente conhece, mais a gente nada é. E a terceira revelação é a revelação da herança que nós temos no Senhor, de que tudo que a gente realiza, de tudo que a gente faz na prática, é por causa dele. Tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E como Saulinho falou, quando a gente não glorifica ao Senhor, a gente está agindo no orgulho, na soberba, e a nossa tendência é a ruína, não tem como. A palavra de Deus é verdadeira, o Senhor é verdadeiro e não tem como a gente fugir disso. Então, que sirva de lição para a gente analisar nosso coração, no nosso dia a dia, todos os dias, nas nossas atitudes, qual é a nossa motivação, por que eu estou fazendo isso, qual é o meu interesse em dizer essas coisas, qual é o meu interesse em participar das coisas, por que eu estou fazendo isso, será que é para ter a glória dos homens? E é muito interessante porque a gente é muito tendente a essas coisas, né? A querer a glória das pessoas, a querer a aprovação das pessoas, a ter, como é que eu posso dizer? Você fica, não é que é viciado, mas é como se a aprovação das pessoas fosse te dar uma identidade, me dar uma identidade. A gente precisa entender que a nossa aprovação precisa vir do Senhor. E a aprovação dos homens é só uma consequência, mas que a nossa intenção seja buscar a aprovação de Deus e dar a Ele toda a glória na nossa vida, buscar imitar os homens de Deus que deram toda a glória ao Senhor, tomar como exemplo a vida de Davi, a vida de Moisés, né, a vida de Paulo, a vida de Jesus, lógico, né, nosso primeiro exemplo, a vida de João Batista, de Pedro, todos esses homens de Deus, que a gente venha tomar o exemplo deles e entregar toda a glória ao Senhor, para que a cada dia a gente venha crescer no conhecimento do Senhor e no reino de Deus, conquistando aquilo que o Senhor tem para que a gente conquiste. Amém? E outra coisa que eu lembrei agora, irmãos, também, é a gente não só como aquele que recebe a glória, mas a gente precisa vigiar nosso coração para não endeusar as pessoas também. Eu digo assim, as pessoas do nosso convívio, as pessoas, os homens e mulheres de Deus que a gente admira, às vezes a gente é usado até para testar o coração dessas pessoas, mas que a gente venha vigiar nosso coração, não elevar tanto as pessoas, não falar coisas que venham endeusá-las, né? Às vezes até sem intenção a gente faz isso. A gente admira tanto algumas pessoas, a gente ama tanto que essas pessoas acabam tomando um lugar no nosso coração que não é de Deus. Isso acontece muito, né? Os casais às vezes fazem isso, às vezes o marido, a esposa,
toma um lugar tão grande no coração que acaba sendo idolatria. Às vezes nossa liderança, os nossos pastores, a gente admira tanto as pessoas que a gente acaba dependendo dessas pessoas, e isso é algo que a gente precisa vigiar, né? Ah, sem fulano eu não vou. Ah, se fulano não for o meu pastor, não vou. Se acontecer que eu mudo de discipulador, eu vou me desviar. E a gente não pode idolatrar as pessoas, a gente não pode fazer isso com as pessoas, né? Às vezes muita gente não tem estrutura para receber esse tipo de elogio e a gente acaba sendo uma pedra de tropeço na vida das pessoas. A gente precisa vigiar o nosso coração tanto em receber, né, a glória, entregar toda a glória ao Senhor, quanto também em não exaltar as pessoas, né? As pessoas do nosso convívio. A gente precisa vigiar isso e ajudar as pessoas também a se verem como dependentes do Senhor. São pessoas que a gente admira, mas que a gente não vê endeusá-las. Amém? Bem, queria fazer um comentário a partir do que vocês já comentaram a respeito da situação, um destaque principal do texto, né, que todo mundo falou em relação à glória de Deus, que Herodes tomou para si, que o povo atribuiu a ele. Gente, isso é uma coisa muito séria mesmo. Em momento nenhum, Deus teve menos glória, ou Deus perdeu glória, ou deixou de receber glória, porque o povo fez aquela menção a Herodes. Ele fala como Deus. A glória de Deus Pai não aumenta nem diminui. Ele mesmo é e para todo sempre será. Mas esse assunto o Senhor leva muito a sério. Por muitas vezes ele leva seus filhos inspirados a falar na palavra que ele é o único Deus, que só a ele se deve glória, só a ele se deve louvor, só a ele se deve verdadeira honra, especialmente pelas coisas que se referem à conservação da vida. O Senhor é o provedor da vida. O Senhor, ele é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos protege. Do Senhor é que vem o nosso sustento, especialmente com relação a isso. Por isso Jesus deu aquele alerta enfático, que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e comida, bebida e roupa, tudo isso será acrescentado. O Senhor é o nosso provedor e sustentador. Vamos analisar a situação histórica do ambiente. Solon trouxe um bom relato ali do rei, da condição dele, historicamente, mas vamos observar o contexto. O profeta Gaio, ele havia falado de uma grande fome que haveria de atingir o mundo, né, daquela região ali. E isso estava acontecendo, foi em meio a isso que esse evento aconteceu. A região ali da Palestina, da Judéia, o país de Israel, estava passando por essa fome, estava passando por essa grande dificuldade. Israel, como o Saulinho falou, era um grande ponto comercial. A Galiléia, as partes ali perto ao Mediterrâneo, de grande circulação de mercadores, a entrada e saída de comida, de mantimentos, e estava em baixa, né? Estava na crise. Para brincar também, que o Saulinho falou, né? Tá igual o Brasil. Estava na crise. E a igreja em Israel, na região da Judéia, tinha acabado de receber um grande carregamento por intermédio de Paulo e por intermédio de Barnabé, vindo da igreja de Antioquia e de outras igrejas ao redor ali naquela comunidade, para a comunidade lá na Judéia, para ajudar eles nessa questão da fome, né? Da grande dificuldade. Em meio a tudo isso, certamente, como foi que o império reagiu, o reinado reagiu, tanto os romanos como o reinado de Israel? Eles aumentaram os tributos, sobrecarregaram os trabalhadores, aumentaram a arrecadação de impostos, e todo o mantimento servia à casa real e seus mais allegados. Claro, isso em troca de favores, em troca de terras, de posses, da expansão do reinado. E nessa situação, o rei Herodes estava extremamente triste, extremamente com raiva, frustrado, desapontado com aquelas duas grandes cidades. Em outras versões são chamadas de pequenos países. O povo passando necessidade, especialmente os mais pobres, os que contribuíam menos e que tinham menos retorno de se manter, especialmente aqueles que não eram convertidos, aqueles que não faziam parte da igreja, né? A igreja muito disciplinadamente servia seus órfãos primeiro, suas viúvas primeiro,
Os pobres primeiro. E o império nada, o reino nada, sustentava ninguém. Então, que parte do povo, que categoria foi essa? Que de repente olha o rei falando, que discurso foi esse? E aclama ele e o reconhece como um Deus. Foi nesse contexto que ele fez esse discurso. Que aqui o texto estava ensinando para mim, com base nessas conclusões. A fome, ela não veio sobre um povo específico, não veio sobre um país, não veio sobre rico, sobre pobre especificamente, sobre a igreja, sobre não crentes. Veio sobre todo mundo, atingiu todo mundo por igual. As grandes tristezas, os grandes desastres, as grandes dificuldades que nós passamos nesse mundo, nessa vida, atinge a todos por igual. Como o Solinho falou, a morte nivela todo mundo. O sofrimento também, a dor, de maneira geral, coloca todo mundo no mesmo estágio. E nessa condição, nessa situação, o socorro imediato é o Senhor, que se manifesta através da sua igreja. Quando está terminando o texto, ele fala que Paulo e Barnabé saíram da cidade e levaram com eles João Marcos. E eles estão partindo ali para uma de suas primeiras viagens missionárias, dentro desse quadro, para atender essa expectativa de apresentar esse Deus que não reparte sua glória com ninguém, que não se deixa enganar pela exaltação do homem, que abate o exaltado, que exalta o humilhado. Era esse Deus que eles partiram ali para anunciar e todos puderam testemunhar, todos puderam ver a glória do Senhor. Ele que é o autor da nossa provisão.